vamos tomar um café filosófico? Eu perguntei para os meus alunos o que eles me perguntariam se eu os chamasse para tomar um café. Selecionei algumas das perguntas e trouxe aqui para esse vídeo para a gente fazer uma troca de ideias filosóficas. É claro que eu jamais chamaria meus alunos para tomar um café, não porque eu odeio meus alunos, mas porque eu não bebo café. Nunca bebi, nunca gostei. Então aqui a gente tem água, mas a filosofia é de verdade. E o primeiro aluno que eu selecionei aqui, o Felipe, mandou a seguinte pergunta. Se você viveu o momento mais difícil da sua vida, como a filosofia te ajudou a superá-lo? E qual foi o filósofo que mais te ajudou nesse período? Bom, eu tive dois grandes problemas existenciais na minha vida, né? O primeiro quanto a relacionamentos amorosos e o segundo quanto a trabalho. Então, a questão de relacionamento amoroso, eu preciso falar um pouco qual que era a situação para fazer sentido. Então, né, eu já estava dentro de um relacionamento, porém as coisas ficaram ali meio confusas. E eu tive que entender, para superar esse problema, exatamente onde eu queria chegar. Qual é o propósito de ter um relacionamento? Para que serve? No estilo mais socrático possível, né? O que é o amor? Se eu não sei o que é o amor, eu não sei o que eu estou buscando dentro de um relacionamento. Então eu não sei se isso continua fazendo sentido ou não. E aí, nesse sentido, foram 3 os pensadores que mais me ajudaram. Eu realmente comprei esses livros. Esses 2 livros aqui eu comprei exatamente com esse propósito. E o outro livro, não. Então, primeiro, Aristóteles, ele traz uma ideia do que é o amor, principalmente quando ele fala sobre amizade, né? Para ele, o amor num casal, ele nada mais é do que uma amizade que vai sendo cultivada ao longo dos anos, e isso foi bem interessante. Esse argumento do Aristóteles, bem trabalhado aqui dentro da ética, me chamou a atenção e me ajudou a decidir o que eu faria naquele momento. O Bertrand Russell, no Casamento Imoral, traz várias ideias, hoje já não são vistas mais como tão diferentes do normal, mas para a época dele, no século XX, ele tinha ideias bem distintas, né? Relacionando sexo com casamento, com criação de filhos, todas as coisas que estão dentro da questão de um relacionamento amoroso. E eu não concordo com muitas coisas que o Russell coloca, mas eu gosto muito do estilo que ele cria a sua argumentação. Então, me ajudou a pensar, na verdade eu nem sabia muito bem o que tinha dentro desse livro, mas eu já gostava do Bertrand Russell. Então, comprei o livro sem saber muito qual que era o conteúdo, quais eram os argumentos, mas comprei para ler e também para me ajudar nessa questão. Não que eu concorde com o Russell, mas ler o Bertrand Russell me ajudou a pensar sobre o que eu queria fazer com o meu relacionamento. Mas o melhor livro nesse sentido foi esse daqui do André Comte Sponville, O Amor. Eu já falei que o Sponville, para mim, é um dos melhores filósofos vivos atualmente. Gosto muito de todas as obras dele. E aqui nessa obra do amor, ele traz várias percepções sobre o amor, coloca também a percepção dele. E tendo definido para mim o que era o amor, eu optei por continuar o relacionamento, né? E, enfim, me ajudou bastante. Agora, na questão de trabalho, o problema foi que eu me formei primeiro em jornalismo e queria fazer a transição de carreira, né? A segunda graduação. E aí, por que eu quis fazer isso? Porque eu não me via feliz no jornalismo, não me via feliz com as condições de trabalho, não só com remuneração, mas com as condições de trabalho mesmo, com as opções que tinham no mercado, né? As vagas que efetivamente apareciam. Isso até me motivou a fazer um projeto de um mestrado, né? Que eu acabei não concluindo, que foi o mestrado em comunicação, onde eu trabalhei um pouco sobre os discursos acerca do mundo do trabalho. Era isso que eu ia pesquisar, e aí comecei a pesquisa, mas acabei abandonando no meio do caminho, exatamente porque eu vim para o lado da filosofia. Mas um sociólogo, não um filósofo, que me ajudou a pensar nisso, foi o David Graeber, aqui com esse livro Bullshit Jobs. Eu acho que ainda não tem a tradução dele para português, mas seria incrível que alguém traduzisse esse livro, porque ele explica muito sobre o mundo do trabalho contemporâneo e a insatisfação que eu vejo que pessoas da minha geração, pessoas mais jovens, sentem no mercado de trabalho. Aqui o David Graeber consegue mostrar muito isso. Como que às vezes a gente trabalha muito e continua se sentindo inútil. Continua não vendo o resultado do trabalho. Então, ler o David Graeber me ajudou a pensar que aquele era um lugar para o qual eu não queria ir e que talvez na filosofia eu pudesse ser um pouco mais feliz dentro do mundo do trabalho. O Leonardo perguntou, reunindo todo o conhecimento que você absorveu na sua trajetória, o que dá sentido na sua vida? E se você tivesse o poder exclusivo de mudar o mundo, o que você mudaria? Olha, essa coisa do sentido da vida pra mim, eu até já fiz alguns vídeos aqui no YouTube, ela não é uma coisa muito gigante, não. Não é assim, poxa, eu preciso de um super sentido pra vida. Pra mim, o sentido da vida tá em coisas pequenas mesmo, sabe? Nas relações que você cultiva, nas amizades. O que eu fico pensando, tem um livro, deixa eu ver se eu vou achar ele aqui. Esse livro aqui da Ana Cláudia Quintana Arantes, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, ela mostra o dia a dia de pacientes já em cuidados paliativos, pacientes que estão à beira da morte mesmo, só esperando a morte chegar.
E eles mostram do que eles se arrependeram durante a vida. É bem interessante essa leitura. E eu fico pensando muito nisso, sabe? O sentido da vida pra mim tá nisso. Se a minha vida acabasse hoje, o que eu sentiria falta? O que eu gostaria de fazer que eu não fiz ainda? E aí essa lista de desejos é o que dá sentido à minha vida. Então essas coisas que eu ainda quero alcançar são as coisas que dão sentido à minha vida. Agora, se eu pudesse mudar alguma coisa no nosso mundo, com certeza eu mudaria o sistema de educação. Trabalhando como professor, eu vi, enfim, tantas coisas erradas que existem, e de todos os lados, da administração, dos professores, dos alunos, dos pais. É tudo uma grande bagunça e, no final das contas, quem fica prejudicada é a própria humanidade, que não consegue absorver as ideias, a história, a ciência, a matemática, a linguagem, enfim, tudo o que o mundo do conhecimento, o mundo da educação oferece para que a gente viva uma vida mais completa, uma vida mais ligada ao lado racional. Então, se eu pudesse mudar alguma coisa no mundo, com certeza o sistema de educação. O Márcio perguntou se é possível ter equilíbrio entre fé e razão. E é claro que o que eu vou colocar aqui é a minha opinião, não pretendo aqui dizer a verdade absoluta. Mas na minha opinião, não, tá? Em que sentido? No sentido de que para mim a razão, ela caminha até um ponto. Depois desse ponto, a gente tem o desconhecido. Existem vários modos de você tentar responder esse desconhecido. Um modo é como alguns filósofos céticos fazem, quer dizer, olha, a gente ainda não sabe, mas talvez um dia a gente descubra. Aqui a gente pode pensar nos céticos, como eu falei, a gente pode pensar em Kant, a gente pode pensar na ciência contemporânea. E para mim, a fé é a escolha de ir por um outro lado. Quer dizer, olha, aqui a gente não sabe, mas, entretanto, existe essa possibilidade. A gente quer acreditar nessa possibilidade? Para mim, a fé é sobre querer acreditar. E aí, como é querer acreditar, já não é razão, já não é saber. Para mim, são duas coisas diferentes. Isso, de novo, para falar de Kant, quando ele coloca lá, né, que Deus, a alma, o mundo, a liberdade, são questões que o ser humano jamais vai conhecer. Não sei se efetivamente o ser humano jamais vai saber sobre essas coisas. Entretanto, acho que é onde abre espaço para o caminho da crença. Algumas pessoas vão escolher a crença, outras não. De modo que a crença, para mim, ela tá além. Ela é um salto. Então a razão vai até aqui e aí você escolhe se você salta ou não. Né? Os crentes escolhem saltar. Os crentes, não só cristãos, de todas as religiões, eles escolhem fazer esse salto. Já os agnósticos, os ateus, eles escolhem não dar esse salto. Eles param aqui e reconhecem a ignorância quanto aquilo que é misterioso, aquilo que é transcendental. É assim que eu percebo. O Gustavo perguntou por que eu quis fazer uma segunda graduação em filosofia após o curso de jornalismo. Se eu já planejava isso antes. Na verdade, eu comecei a gostar de filosofia, né, quando eu tinha mais ou menos 15 anos de idade. Quando eu comprei o livrinho amarelo, o grande livro de filosofia. Eu achei que ele ia aparecer aqui, mas ele tá mais em cima. Comprei aquele livro, comecei a folhear, achei interessante. E com as aulas do ensino médio, né? Gostava das aulas dos meus dois professores, o Thiago e o Rafael. E eu já pensava em fazer graduação de filosofia naquele momento, mas eu não sabia se eu queria ser professor. E as minhas outras duas opções eram fazer a graduação de música ou a graduação em jornalismo. Acabei optando pelo jornalismo porque eu gostava de escrever, porque eu gosto de esportes. Mas enfim. E achava que eu me tornaria um jornalista e viveria minha vida. E lá para os 50, 60, 70 anos de idade, eu estudaria filosofia. Faria uma graduação, alguma coisa, quando tivesse um tempo livre. Né? E aí, como não deu certo no jornalismo, no sentido de que eu não me encontrei naquele lugar, eu decidi que eu tinha que fazer uma outra graduação. E quando eu fui pesquisar as opções, a filosofia voltou com tudo. Então, era um plano, sempre foi um plano estudar filosofia a fundo, mas fazer a graduação eu achava que eu faria só lá na frente. Como no jornalismo não deu certo, eu tive que antecipar a graduação, e aí da graduação eu fui dar aula, e das aulas eu fui fazer concurso, depois dos concursos veio o podcast, e enfim, né, veio o curso online, então veio essa empresa que virou hoje. Então não era uma coisa planejada, eu achava que a filosofia sempre seria um hobby, ela acabou sendo mais forte do que isso, e acabou assumindo um papel de protagonista na minha vida. A Cristiane perguntou se nas minhas aulas presenciais eu já tive algum aluno, alguém que fez algum comentário que deu uma virada de chave na minha cabeça, que abriu uma perspectiva totalmente nova sobre algum assunto. Olha, isso exatamente eu nunca tive, tá? Nos anos ali que eu trabalhei em escola, eu não vi nenhum comentário dos alunos que mudasse a minha percepção ou minha opinião sobre algo. Entretanto, eu tive dois casos interessantes. Um de uma aluna em que eu propus para essa sala para que eles tentassem resolver o problema do mal, chamado paradoxo de Epicuro, né? Ou seja, se Deus é bom, todo-poderoso e sabe de todas as coisas, por que existe o mal no mundo? Um problema nem um pouco fácil, né? E, enfim, propus esse problema para os alunos, que eles respondessem, e ali na sala de 30 alunos, uma aluna em especial criou uma teodiceia própria. Então, as teodiceias são exatamente
narrativas, interpretações da filosofia da história, interpretações sobre o desenrolar dos acontecimentos do mundo, de modo que justifique o sofrimento que nós vemos nessa terra. E aí nós temos várias teodiceias, né? Nós temos o Santo Agostinho, nós temos o Leibniz, e essa aluna ela criou uma teodiceia própria. Foi bem interessante. Então ela realmente fez um exercício de tentar superar o problema do mal para manter uma posição filosófica que ela defendia, e ela levou o exercício a sério. Então isso, ali na verdade, não mudou a minha opinião sobre nada, mas me fez ver o quanto que de capacidade que as pessoas têm de pensar. Quando elas se colocam a pensar, se colocam disponíveis para pensar sobre um problema filosófico. Fazer filosofia não é difícil. É claro que existe uma bagagem cultural, mas você pode começar a filosofar com poucas ferramentas. E depois você vai elaborando, você vai lapidando essa filosofia. E essa aluna, mesmo ainda no estágio inicial, mesmo com pouco conhecimento, ela conseguiu criar uma teoria bem interessante, conseguiu escrever bem, defender as suas ideias. Então, isso foi um caso que me chamou bastante atenção. Um outro caso que me chamou a atenção, eu estava discutindo com os alunos, e esses eram alunos da Escola de Jovens e Adultos, né, do EJA. Então eram pessoas na casa dos 50, 60, 70 anos. Essa outra aluna não, essa aluna tinha 15 anos. Esses outros eram mais velhos. E nessa sala dos alunos mais velhos, a gente estava discutindo a questão de verdade. Ou seja, o quanto que é importante nós conhecermos a verdade para estabelecer ela como base das nossas vidas. Sócrates foi um dos filósofos base no dia dessa aula. E aí ela trouxe uma narrativa sobre a vida dela, contando que ela era adotada e que ela passou 30 anos da vida dela achando que ela era filha biológica mesmo da mãe dela. E quando ela descobriu que aquilo não era uma verdade, a relação familiar desmoronou, né? E aí a gente chegou à conclusão de como que é como você construir o seu castelo sobre areia movediça. É um argumento do Santo Agostinho. Eu trouxe esse argumento para os alunos e eles gostaram bastante. Então, foram duas passagens ali no meu tempo de professor de escola que me chamaram bastante a atenção. Esses dois casos. O João Paulo perguntou qual que é meu filósofo favorito e qual obra mudou a minha visão de vida ou sentido sobre a vida. Meu filósofo favorito é Epicuro, já falei isso várias vezes, não porque eu concorde com tudo o que ele diz, mas porque eu acho que ele tem uma escrita fácil, dá pra entender, acho que ele tá certo em muitos pontos, errado também em alguns pontos, mas é um filósofo que eu acredito que ele é um verdadeiro convite pra filosofia, seja pra você concordar com ele, seja pra você discordar dele. E ele fez esse papel pra mim, né? Então quando eu tinha 15 anos de idade, foi Epicuro, junto com meus professores, que me trouxeram pra filosofia, que me mostraram que isso daqui é muito legal. Então, com certeza, as cartas do Epicuro me influenciam muito, principalmente as cartas sobre a felicidade, mas também as sentenças vaticanas dele. As sentenças vaticanas, que são um conjunto de aforismos não tão conhecidos, mas tem algumas frases aqui muito interessantes sobre a vida, sobre amizade, sobre medo, sobre morte, temas que eu considero muito relevantes. Agora, um filósofo que mudou a minha visão de vida foi o Sêneca, quando eu li essa obra que Edificar-se para a Morte. Eu até fiz um podcast sobre isso, tem lá no Spotify, que é um podcast em que eu acho que o título é A Vida Não É Uma Delícia, Viver Não É Uma Delícia. Né? Esse podcast foi inspirado numa frase só que eu encontrei nessa obra Edificar-se para a Morte, do Sêneca. Talvez exatamente por gostar muito de Epicuro, por ter entrado na filosofia com Epicuro, eu sempre busquei muita felicidade na filosofia. Eu entendia que com a filosofia eu teria uma vida feliz, uma vida alegre, o que não é completamente mentira, mas o Sêneca ele me traz uma visão um pouco mais realista de que nem sempre a vida atende às nossas expectativas, de que nem sempre tudo é maravilhoso e de que as dificuldades elas são parte da vida, sabe? As dificuldades, os tormentos, eles são parte da vida e aqui o Sêneca nessa obra traz isso muito bem. Depois um filósofo que vai me ajudar a ressignificar isso também, mais pra frente, mais futuramente, na história da filosofia, é o Friedrich Nietzsche. Então, na interpretação que ele faz do sofrimento, contrária à interpretação do Schopenhauer, a interpretação do Nietzsche como sofrimento como parte da vida e aquela ideia do amor fático, de que nós devemos abraçar a vida como um todo, incluindo as partes ruins, incluindo o sofrimento. Essas duas teorias, então, aliando Sêneca com Friedrich Nietzsche, isso me ajudou a ter uma posição mais pé no chão sobre a vida, sabe? Não é que eu seja uma pessoa sem sonhos, não é que eu seja uma pessoa que não quer alcançar nada, muito pelo contrário, mas eu sou uma pessoa que compreende que quando não está tudo bem, ainda está tudo bem, sabe? Os percalços fazem parte do caminho. As pedras no caminho, elas estão aí
E é assim mesmo, não tem como fazer um caminho sem pedras. Então, eu acho que é isso. Epicuro, meu filósofo favorito, Sêneca me ajudou a interpretar a vida de um outro modo, complementando aquilo que eu aprendi com Epicuro, e o Friedrich Nietzsche traz uma leitura contemporânea muito interessante sobre esse aspecto. E para terminar, a pergunta do Helder: qual é o sentido da vida se um dia todos nós iremos? É uma pergunta bem fácil, né, Helder? Mas, de novo, assim, para mim o sentido da vida não é uma coisa gigantesca. Eu não acredito, por exemplo, numa filosofia da história em que nós estamos ajudando a humanidade a chegar num ponto, um ponto elevado. Não, eu acho que é uma coisa muito mais individual, sabe? O sentido da vida para mim é viver uma boa vida, é olhar para trás e falar, caramba, eu aproveitei essa chance, sabe? Eu aproveitei essa chance. E a doutrina que eu mais gosto para exemplificar isso é a doutrina do eterno retorno do Nietzsche. A Susan Wolff, o Neil Levy, são filósofos que eu acho interessantes e eu abordo esses filósofos lá dentro do curso. Acho que eles têm uma resposta legal para o sentido da vida, mas eu ainda fico com uma questão individual. Não acredito ainda num sentido da vida que seja transcendente, que seja universal, que sirva para todas as pessoas, de todos os tempos, de todos os lugares. Então é isso. Se você quer conhecer mais sobre filosofia, se aprofundar, saber mais sobre essas ideias que eu trouxe nesse vídeo e muitas outras, você pode se inscrever no meu curso de filosofia, você pode participar do Clube do Livro. O site eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E se você já é meu aluno, quer que eu responda a sua pergunta num vídeo como esse, então vai lá no módulo 2 e deixa o seu comentário, deixa lá a sua pergunta para que a gente consiga então tomar esse café filosófico. Um grande abraço e até a próxima.